Olá, boa tarde. A situação da segurança pública no país foi tema de audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça. Em média, 7 pessoas foram assassinadas por dia no Brasil no ano passado. Os dados do Fórum Brasileiro de Segurança mostram que foram mais de 60 mil mortes violentas em 2016, quase 4% mais do que em 2015. O que fazer para mudar esses números? Os participantes do debate foram unânimes. É preciso mudar o modelo de segurança pública do país e a forma de financiamento. Como é que a gente pode pensar em discutir segurança pública de forma séria e objetiva se não tem gasolina para a viatura andar? E se for entrar, alongar esse debate, nós temos colete vencido, armamento que é ultrapassado. Eles também concordaram que só aumentar o número de policiais nas ruas e prever penas mais rigorosas não resolvem o problema. Só a questão de aumentar a polícia não vai por si só resolver a questão da criminalidade. Quando a gente conhece outros países do mundo, inclusive os mais seguros do mundo, certamente eles não o são porque tem um policial a cada esquina. Pelo contrário, na grande maioria desses locais você praticamente não vê polícia na rua. É uma questão muito mais cultural do que policial propriamente dita. O que fomenta o crime é justamente a impunidade, é a certeza de que não vai acontecer nada. O que vai fazer com que o crime seja reduzido ou que vai diminuir a vontade de delinquir do criminoso não é a pena ser aumentada. Não adianta a pena ser perpétua ou a pena ser de morte se ele sabe que aquela pena não vai ser aplicada. O secretário de Segurança Pública do Distrito Federal defendeu uma atuação maior da União na segurança, principalmente nas fronteiras. É importante a gente lembrar que o tráfico de entorpecentes, ele constitucionalmente, ele é de competência federal. E aí, no final das contas, o que acontece? Essa competência ela acaba sendo passada para os estados através de um convênio onde a União repassa a sua obrigação, mas praticamente não dá nenhuma contrapartida para isso. Desde que o crack foi difundido nesse país, se tem uma coisa que se tornou democrática, é a violência. Desde que o crack passou a circular em todas as cidades brasileiras, não existe lugar tranquilo mais. A solução para a violência passa por você conseguir estabelecer educação de qualidade, conseguir estabelecer saúde de qualidade, oportunidades para os cidadãos todos. Agora, isso não vai acontecer rapidamente. O relator da avaliação da Política Nacional de Segurança Pública, senador Wilder Moraes, disse que vai avaliar as sugestões antes de apresentar o relatório. Vários temas foram abordados, a questão do investimento, o fundo para o investimento em segurança pública, hoje as autonomias dos estados para que possa fazer a sua segurança pública de acordo com as características de cada estado e não um programa genérico que a gente possa falar em segurança pública, um estado que é fronteira para um estado de centro do país. Então eu estou contente, cada dia que passa nós estamos buscando elementos para que o nosso relatório, no final do ano, da Política Nacional de Segurança Pública, possa contribuir para a segurança do nosso país. Em reunião nesta terça-feira, a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou um projeto que destina parte da arrecadação com os royalties da produção de petróleo da camada pré-sal para a educação. O texto altera a lei que regulamenta a destinação dos recursos dos royalties do petróleo e determina que 40% desses recursos devem ser destinados à melhoria da educação básica, 25% para a expansão da educação profissional e tecnológica e 10% para a educação de pessoas com deficiência. Pelo projeto, esses percentuais devem ser revisados após 10 anos. O projeto é resultado da sugestão de participantes do programa Jovem Senador. Eles são selecionados entre alunos de escolas públicas de todo o país e vêm a Brasília para vivenciar as rotinas dos senadores. E para reforçar a realidade da experiência, podem até apresentar sugestões de projetos de lei. Parte desse lucro vire royalty e parte desse royalty vá para a educação, transformando um combustível fóssil que se extinguirá numa riqueza permanente, que é a inteligência no cérebro de nossas crianças. Fico muito feliz quando cai nas minhas mãos para analisar um projeto que vem dessa juventude, que passa aqui 1, 2 dias e nesse período eles, funcionando como se fossem senadores, apresentam projetos de lei. Se os jovens senadores permanecerem assim, nós estamos ameaçados aqui.
digo em forma de brincadeira, mas temos um imenso respeito por essa iniciativa do Senado. Mas houve críticas à proposta. A senadora Vanessa Graziotin acredita que, em função da emenda constitucional 95, que limita o teto de gastos públicos, não haverá, na prática, aumento para a educação. O entendimento que eu estou tendo é que, apesar da garantia dos recursos dos royalties irem para a educação, eles irão, em decorrência da emenda 95, eles irão em substituição ao que já está estipulado no Orçamento Geral da União. Ou seja, na prática, não haveria acréscimo nenhum para a educação. O líder do governo sugeriu ao senador Cristóvão Buarque que apresente uma emenda à Constituição permitindo que os recursos para a educação que venham dos royalties do petróleo possam ultrapassar o teto de gastos. Eu queria propor algo além, mais ousado. Queria que o senador Cristóvão fosse autor de uma emenda constitucional, e eu vou assinar essa emenda constitucional com Vossa Excelência, para que a gente propusesse que o recurso do royalties que vai para a educação fosse extrateto do gasto. Ou seja, seria um dinheiro a mais acima do teto do gasto da educação. A comissão aprovou o regime de urgência para a votação do projeto em plenário. As circunstâncias da morte do professor Luiz Carlos Cancellier de Olivo, reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, foram discutidas em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. Não só debate, mas homenagem pela imagem pública que o professor Cancellier construiu. Ele tirou a própria vida no começo de outubro passado, depois que foi afastado e proibido de entrar na universidade. Ele era alvo de um processo de investigação por desvio de recursos públicos. O professor Cancellier faz muita falta, continuará fazendo. E desejamos que, de fato, esse debate proporcione a todos nós luz, serenidade, para podermos tirar, né, de um fato trágico, lamentável, as lições que devem ser tiradas por todos nós, homens públicos, e pela sociedade como um todo. Diz os seus colegas lá do Departamento de Direito da Universidade Federal de São Carlos, de Santa Catarina. Perdemos o colega para o punitivismo de um Estado policialesco e de uma parte da sociedade que adere a este discurso, que rebaixa todos à condição de criminosos prévios, sem direito à defesa ou contraditório. Para os participantes, houve pressa e antecipação na condenação do professor Cancellier, uma situação que não seria simples exagero, nem exceção. Nós temos aqui uma situação de exagero das situações para poder convencer os outros que nós temos certeza de fatos que não temos. E como é que eu posso dizer isso, que não havia certeza? Porque os elementos que havia até aquele momento eram circunstanciais. Não todos os fatos adquirem a mesma importância, não todas as condutas são igualmente fiscalizadas. Há uma ênfase em perseguir a determinados actores políticos, actores sociais e, neste caso, actores das universidades públicas. Coloca também em desonra as próprias instituições federais de ensino. A morte do reitor tem inquietado as pessoas preocupadas com o rumo que o Brasil tem seguido. Trata-se efetivamente de perseguição, trata-se de ajuste de contas, né? E nós vemos nessas operações todas, né, um padrão. Conduções coercitivas ilegais, prisões preventivas ilegais, coação sobre pretensos delatores, né? Delações são obtidas mediante extorsão, né? Mediante ameaça, mediante coação. A gente ouve muito o clamor de muitas outras pessoas, vocês não vão fazer nada, tem que fazer alguma coisa, tem que mudar, tem que voltar, as coisas têm que voltar aos seus lugares. O primeiro item da pauta da sessão plenária desta terça-feira é o projeto que institui o voto distrital misto nas eleições para deputados federais, deputados estaduais, distritais e vereadores. Pela proposta, metade dos parlamentares continuaria sendo eleita de forma proporcional e a outra metade chegaria pelo voto majoritário em distritos eleitorais.
Outro item na pauta é o projeto que destina o dinheiro arrecadado com impostos sobre medicamentos e derivados de tabaco ao Fundo Nacional de Saúde. Os senadores podem votar ainda a proposta que unifica o ICMS cobrado no combustível usado nos aviões. A sessão plenária começa daqui a pouco, às 14h. Milhares de pessoas desaparecem todos os anos no Brasil, uma realidade que pode mudar com os projetos de lei que o Senado analisa. Esse é o tema do especial Cidadania, publicado hoje no Jornal do Senado. O irmão de 13 anos de uma moradora de Brasília desapareceu e, quando ela foi buscar ajuda numa delegacia, ouviu do policial de plantão que nada podia ser feito, só esperar. Isso aconteceu há apenas 4 meses e, felizmente, o menino foi encontrado em um shopping da cidade após 3 semanas de buscas por conta própria. Essa moradora é uma das entrevistadas pela repórter Débora Brito no especial Cidadania, que o Jornal do Senado publica nesta terça-feira. A reportagem mostra que o Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos, criado em 2009, está desatualizado e não funciona bem, nem depois de uma reformulação feita em 2013. Mas o problema pode ser reduzido com projetos de lei que o Senado analisa, como o que propõe divulgação obrigatória de desaparecidos na TV e outro que amplia o número de delegacias especializadas com policiais preparados e compartilhamento de informações entre os órgãos estaduais e federais. O especial Cidadania é publicado toda terça-feira no Jornal do Senado, que pode ser baixado ou lido online em senado.leg.br/jornal. O senador Assi Gurgax mandou um recado para os nossos colegas da TV Senado que sofreram um acidente na última quinta-feira na BR-304, no Rio Grande do Norte. A equipe estava na região de Mossoró produzindo uma reportagem sobre a transposição do Rio São Francisco e seguia para a cidade de Natal, onde no dia seguinte haveria uma audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Regional do Senado que foi cancelada. Quero mandar um abraço a todos os meus amigos da TV Senado que sofreram um acidente e estão se restabelecendo. É o nosso desejo de que vocês retornem o mais rápido possível para o convívio de todos nós. Em nome de toda a equipe do meu gabinete, eu mando um grande abraço a todos vocês, ao André Luiz Rego, ao Rogério Alves e ao Vanderlei Ribeiro. Desejo que vocês estejam junto conosco o mais breve possível. Um abraço a todos vocês. O repórter André Luiz Rego fraturou a mandíbula e sofreu lesões na face. O cinegrafista Rogério Alves teve uma fratura no joelho. Eles foram transferidos para hospitais da capital federal. A condição deles é estável. O auxiliar de cinegrafista, Vanderlei Santos, está internado em Fortaleza, no Ceará. Ele teve uma vértebra deslocada e deve passar por uma cirurgia de imobilização antes de ser transferido para Brasília. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.